Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje eu queria trazer uma mensagem, uma pregação para vocês e eu lerei, para tratar aqui do tema, o texto de Marcos, capítulo 5, se você quiser acompanhar comigo. Eu lerei aqui a partir do verso 25, que assim nos diz: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em mim? Os seus discípulos responderam: Vês a multidão aglomerada ao redor de ti, e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Bom, meus amados, estamos vendo aqui uma passagem bastante conhecida, uma das curas mais famosas de Jesus, mais emblemáticas. Essa cura da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava sofrendo dessa moléstia, dessa enfermidade, havia 12 anos. Haja sofrimento, né, queridos? Então, veja só, perder sangue, né, além de ser uma enfermidade, que obviamente é preocupante, é uma doença, ela acarreta diversas consequências na vida da pessoa. Primeiramente, ela se sente fraca, se sente desanimada, se sente sem força, se sente sem energia. Ela está perdendo vida. Vida está escorrendo dela, então ela vai perdendo força. O corpo dela vai ficando um pouco mais frio e ela fica desanimada, fica num estado que a gente chama de anêmico. É uma pessoa que fica realmente muito debilitada por causa dessa perda de sangue. Bom, agora eu quero usar essa passagem não no contexto específico de uma enfermidade física. Eu queria trazer essa passagem como uma ilustração, como uma metáfora para uma doença espiritual, para uma anemia espiritual, que ocorre quando a nossa devoção, não o nosso sangue, mas a nossa devoção está escorrendo. Quando a nossa vida com Deus está se esvaindo, está se esfriando. Isso vai gerar esse tipo de problema aqui que a mulher enfrentava, né? Fraqueza, desânimo, esfriamento. Isso em um contexto espiritual, que obviamente não é algo que nós, como pessoas que querem Deus, deveria permitir. Então, o que ocorre, né, queridos? O que a gente pode fazer para lidar quando a nossa espiritualidade está escorrendo? E nós temos uma dificuldade, né? Porque a hemorragia, como no caso daquela mulher do fluxo de sangue, isso é algo visível. A pessoa vê claramente que está perdendo ali o seu sangue. Agora, em uma doença espiritual, uma anemia espiritual, a pessoa não está vendo porque é invisível. Então, muitas vezes ela nem percebe, e por isso que eu também trago essa mensagem para você se examinar. Como diz as Escrituras, examine-se o homem a si mesmo. Então, a gente precisa se examinar. Como está a minha vida espiritual? Como está a minha caminhada com Deus? Eu estou vivendo-a com fervor, com ardor, com ânimo, com alegria, com desejo, com intensidade, ou estou vivendo algo mais ou menos, algo fraco, eu estou frio, estou desanimado? Como você está? Espiritualmente falando, faça-se essa pergunta e se responda. Porque, queridos, existem pessoas frias, existem pessoas mornas, existem pessoas quentes. A pessoa fria é aquela que sequer aparece na igreja, sequer quer saber de Deus, não tem qualquer interesse por espiritualidade. Essa é a pessoa fria. A pessoa quente é essa que deve ser o nosso ideal. É a pessoa que tem amor por estar diante de Deus, por buscar a presença de Deus, por ler a palavra de Deus. Então, é uma pessoa que realmente está com fervor religioso,
bem ativado. E tem a pessoa morna. A pessoa morna é aquele meio termo. Ela não abandona completamente a busca por Deus, mas fica aquela coisa morna. A pessoa está, mas não está. A pessoa não parou, mas está devagar, quase parando. Então, e é interessante ver que lá no livro de Apocalipse capítulo 3, quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, ele diz, olha, vocês são mornos. Quem dera vocês fossem quentes, que é o ideal, ou frios. Interessante que Jesus prefere a pessoa fria do que a pessoa morna. Por que isso? Qual o sentido disso? Porque, queridos, pelo menos o frio reconhece o seu estado. Pelo menos o frio tem a bênção de saber a verdade. Ele sabe que não está buscando a Deus, que não tem interesse por Deus. Então, se ele sabe, reconhece seu estado, ele tem a chance de se arrepender e então partir para o lado de ser quente. Já o morno, entre aspas, está buscando a Deus. Ele acha que está buscando a Deus e tem até o álibi de ir à igreja de vez em quando. Mas está buscando a Deus de verdade? Ou é aquela coisa, ele vai por obrigação, vai porque está acostumado a ir, vai quase que para assistir uma palestra. E o morno até argumenta, ele quer argumentar, olha, não, mas eu não estou frio. Mas ele não reflete que está muito aquém do que poderia. Então, responda sinceramente. Para Deus, falando com Ele, você é uma pessoa espiritualmente fria, morna ou quente? Queridos, a gente tem que se perguntar, a gente tem que se examinar e ver em que estado que estamos. Será que a sua Bíblia acumula poeira? Será que de segunda a sábado você mal lembra que Deus existe? Só lembra de domingo porque tem ali aquele compromisso com a igreja? Então, a gente não pode se contentar com uma vida espiritual pobre. A gente não pode se contentar com ver escorrendo de nós a nossa vida espiritual. Como o apóstolo Paulo nos diz, essa é aquela pessoa que é salva como que pelo fogo. A pessoa vai ser salva, mas assim como se fosse por um milagre imenso, porque aquela pessoa nem tem muito compromisso, nem tem muita intensidade, nem tem muita busca por Deus. Ela é salva de um incêndio, assim como que no último instante, com as roupas já chamuscadas pelo fogo. Então, qual é o seu nível de entrega para com Deus? Qual é a sua busca, o seu nível de devoção para com Deus? Porque o próprio Deus fala lá em Malaquias capítulo 1, ele diz, o filho honra ao seu pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai e se eu sou o senhor, onde está a minha honra que é devida? Deus faz essa pergunta e as pessoas respondem a Deus. Mas de que maneira nós temos desprezado o teu nome ou ignorado o teu nome? E aí Deus explica. No contexto daquela época do Antigo Testamento, os sacrifícios que vocês trazem para mim é o pior que vocês têm. Vocês trazem o animal aleijado, manchado, que ninguém quer. Deus até diz, vá oferecer isso para o governador e ver se ele vai querer isso. Se ele não aceita, eu tenho que aceitar isso. Então vocês têm me desprezado. Atualmente, claro, desde a nova aliança, a gente não oferece animais. Nós temos que oferecer a nós mesmos a Deus. Deus tem interesse no nosso coração, na nossa vida. E o que nós temos oferecido para Deus? Temos oferecido algo muito aquém, muito pobre, mal damos atenção ao que Ele nos diz, mal queremos ouvi-lo, mal queremos ter tempo na presença de Deus. E Deus até comenta, e vocês ainda dizem, está lá em Malaquias 1, verso 13, e vocês ainda dizem, ai que canseira. E quantas pessoas, né, queridos, pensam, poxa, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir à igreja, e as pessoas dizem, ai, mas que canseira. Deus é uma pessoa, queridos. Imagine você falar isso para sua esposa, quando sua esposa vem para você, ela tem um drama, tem uma dor, tem uma angústia, quer conversar com você, quer abrir o coração diante de você, e você diz para ela, bem na cara dela, ai, que canseira. Né? Isso não é algo que se faz. E Deus, quanto mais, né, queridos?
Quando a gente se apresenta diante de Deus, nós temos que derramar o nosso coração verdadeiramente. Por exemplo, o louvor não é para nós. Não é um show que é feito para nos entreter. Muitas pessoas tratam assim. Eu tinha um colega que ele ia para o culto e ficava assim assistindo o louvor, como se fossem músicas bonitas para acalmar a alma, alimentar a alma, que também faz parte. Mas eu falei para ele, olha, o louvor é para você adorar a Deus. O louvor não é para as pessoas, é para todos nós, em união, em comunhão, nós, com a ajuda ali do hino, da música, dos instrumentos, nós elevarmos a nossa alma e adorarmos a Deus. Então, há de se ter essa busca. Nós precisamos de mais fervor, de mais devoção, de mais intensidade na nossa busca por Deus. Eu reparo que muitas vezes uma pessoa, no início da sua caminhada de fé, ela não sabe os termos, não conhece versos bíblicos, não conhece direito as coisas, como Deus é, como Deus não é, o que Deus, entre aspas, gosta de ouvir, quais são os termos usados nas orações. E a pessoa, como ela não sabe nada direito, ela se aproxima toda envergonhada, toda culpada diante de Deus, e como ela nem sabe se expressar, não sabe orar, não tem o costume, ela só se derrama. Ela se derrama, ela chora, ela se quebranta, ela só diz, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Eu nem sei orar direito, mas Deus atenta para o meu coração, e a pessoa se derrama. Agora, passados os meses e os anos na caminhada cristã, aí a pessoa já aprendeu os termos, já tem um tempo de caminhada, então sabe como fazer uma oração. Aí começa aquelas orações impostadas. Ó sublime e excelso, Criador do universo, onipotente, magnífico e supremo, Deus soberano. E a pessoa não se derrama, não se entrega, é só discurso. É só uma fala mecânica. E a nossa vida com Deus não pode ser mecânica, não pode ser um script, não pode ser uma rotina feita no automático. Tem que ser um relacionamento, tem que ser uma intimidade, tem que ser uma conversa de quem se ama. Tem que ser algo do coração. Por isso que também Jesus diz lá no livro do Apocalipse, voltem ao seu primeiro amor. Recuperem aquela devoção, aquela energia, aquele desejo de mais, de querer mais, desejo por Deus. Então a grande pergunta é, nós vamos tocar em Jesus ou não? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. E nós? Nós vamos ser como a maioria da multidão que só olha para Jesus ao longe, ou está ali, não, eu estou do lado de Jesus, mas está só esbarrando em Jesus. Mas eu estou do lado de Jesus, mas está só esbarrando. Ou aqueles que só encostam leves toques em Jesus, mas não toca verdadeiramente, não pega em Jesus. Não tem aquela intensidade. Nós vimos que só saiu o poder de Jesus para uma pessoa. Os outros, entre aspas, desperdiçaram o seu tempo e o tempo de Jesus, quando poderiam estar desfrutando de Deus, de Jesus, com toda intensidade. Quem nessa geração, por exemplo, vai derramar perfume aos pés de Jesus? Como uma outra mulher também, olha como as mulheres deram um show nos evangelhos, uma outra mulher que derramou perfume caríssimo aos pés de Jesus, e Jesus disse que até os confins da terra o feito dessa mulher seria lembrado. E cá estamos nós, 2000 anos depois, mencionando. E quem na nossa geração vai ter tal tipo de entrega, de oferta diante de Deus? Então, queridos, nós temos que começar a nos examinar e procurar crescer na nossa vida com Deus. Se deixar, por exemplo, se contagiar pelas pregações, pelas mensagens verdadeiras. Porque quando a semente é lançada, como Jesus diz na parábola do semeador, se há uma semente, né? Porque tem mensagens aí que são superficiais, são mensagenzinhas de autoajuda, simplórias e só oba-oba. Mas quando há uma semente realmente e ela é lançada, Jesus diz, se a semente não germinar, a culpa não é da semente. Veja só, Jesus diz que a semente é lançada, mas ela cai em terrenos diferentes. Algumas caem à beira do caminho. A pessoa nem se dá o trabalho de entender, de compreender,
de meditar naquilo, de procurar internalizar. Não, a pessoa nem entende direito e Jesus diz, sabe, quem atua na vida dessa pessoa? Demônios vêm e roubam aquela palavra. Existem algumas sementes que caem no terreno pedregoso, que a pessoa até se alegra e diz, puxa, pastor, que mensagem maravilhosa, mas aquilo não gera fruto nenhum. A semente nasce e logo morre. Por quê? Porque não tem raiz, não tem profundidade. A pessoa não trouxe aquilo para o fundo da alma dela. Foi algo momentâneo, algo passageiro, aquela coisa só para sentir aquele calorzinho do momento, mas não teve nada de profundo. Jesus diz que outras sementes caem em terreno espinhoso, cheio de espinhos. Então é aquela pessoa que está muito mais preocupada com outras coisas. Ela se preocupa com a correria do dia a dia, com o seu trabalho, com seus estudos, com a sua capacitação, com seus filhos, com questões financeiras, se preocupa com tudo. E Deus é um detalhe. Ir ouvir a palavra é uma pequena parte da semana, só para cumprir uma obrigação religiosa, só para ir lá bater o ponto na igreja, né? Se fazer presente só. E Jesus diz que quem trata as coisas de Deus assim, a palavra de Deus é sufocada. Agora há, de novo, alguns que são terreno fértil. E aí a palavra germina e a palavra se multiplica, cresce na pessoa. E de novo, a pergunta que a gente tem que se fazer. Você é um terreno de que tipo? Você é um terreno que a palavra de Deus cai à beira do caminho, é um terreno pedregoso, é um terreno cheio de espinhos ou é um terreno fértil? E, por favor, não dê essa resposta rápida e não refletir. Não, eu sou um terreno fértil. Que isso? Olhe para mim. Eu sou terreno fértil. Se examine. Veja, você é uma pessoa fria, morna ou quente. Que tipo de terreno você é? À beira do caminho, pedregoso, espinhoso ou realmente fértil? Qual o nível da sua devoção, da sua vida com Deus? As pessoas têm que se perguntar isso, queridos. As pessoas têm que se cobrar. De novo, examine-se o homem a si mesmo. Você precisa saber o seu estado e precisa se avaliar. Por exemplo, quando você ouve a mensagem de Deus. Olha, há 20, 30 anos atrás, as pessoas quando recebiam a palavra de Deus, elas tratavam aquilo com toda seriedade. Entendiam o peso, a importância, o valor, davam total atenção àquilo. E nós precisamos recuperar isso, porque muito disso se foi perdido. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica, ele diz, agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavras de homens, mas, segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua eficazmente naqueles que creem. Então, se você receber ali aquela mensagem, isso aí é só a interpretação, a opinião dele, você está recebendo como palavra de homens, e isso, de novo, vai sufocar a palavra, não vai gerar o que era para ser gerado. Agora, se você receber como verdadeiramente é, se a pessoa se alinha e segue o Evangelho, você recebe e você tem que crer, isso é palavra de Deus, eu preciso mudar minhas atitudes, preciso mudar meu pensar, preciso agir, preciso mudar a minha vida nessa direção. Receba como palavra de Deus, como se Deus estivesse falando direto. Por que é uma palavra de Deus? É você receber como se Deus estivesse se comunicando contigo. Oh, Deus não fala comigo. Eu vejo as pessoas dizendo isso, eu fico assim escandalizado. Deus não fala comigo. Como assim não? Se você ler as mensagens que Deus deixou para nós, você vê o ensino do amor, da gentileza, da paz, da compaixão, da virtude, do caráter, da bondade, e você está ali, está ouvindo aquilo, meu irmão, é Deus comunicando com você, querendo a sua transformação, a sua melhoria, sarar a sua alma, sarar o seu coração, sarar os seus relacionamentos. As pessoas dizem, Deus não fala comigo. Como não? Ele acabou de dizer. Mas a gente tem essa teatralidade de querer uma voz, né, que apareça um anjo e fale só com a gente. Não. Se coloque na presença dele. Busque, porque quem busca acha. Se você busca
Porque aqui no canal mesmo a gente tem inúmeras mensagens, busque. Você tem um determinado tipo de problema, com certeza tem uma mensagem sobre isso. Se inscreva e acompanhe o devocional diário. Ah, Deus nunca fala comigo. Mas ok, ao longo da semana tem 5, 6 vídeos. Você ouviu algum? Ah, não. Deus às vezes falou contigo lá, mas você não estava lá para ouvir. Então Deus fala. O difícil é o ser humano estar buscando isso, estar desejoso por isso. Só reclama ou quer que Deus corra atrás da gente. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Busque e você vai encontrar. Então, queridos, nós temos que ligar um sinal vermelho. Se a nossa vida espiritual estiver se esvaindo, estiver escoando, nós temos que nos dar um chacoalhão. Nós temos que agir, irmãos, nós temos que lutar, nós temos que resistir. Não pode ser tolerante com isso. Não pode simplesmente se acomodar. Ah, minha vida espiritual está realmente fraca, eu estou anêmico espiritualmente. E você vai deixar por isso mesmo? Você não vai reagir, você não vai atuar? Imagine se Jesus estivesse diante de você. Que tipo de adoração, que tipo de atenção você daria a ele? Poxa, pastor, se Jesus aparecesse aqui para mim, eu daria atenção total. Eu conversaria com ele, eu ouviria ele. De novo, por que a gente tem essa coisa de tem que aparecer fisicamente? Não, Jesus está disponível para você falar com ele a todo momento. Agora ele está disponível a você. Você pode ouvi-lo a todo momento, quando você abre ali o Evangelho e vê Jesus se comunicando, você está ouvindo palavras que ele quis deixar para a humanidade, inclusive para você. Ou você vive já tudo o que ele falou ali? Não, eu já vivo tudo. Aí sim você pode cobrar dele algo a mais. Mas também não, porque ali ele deixou a essência de tudo que é necessário. Então, queridos, se maravilhe por estar diante dele. Ele é onipresente. Ele está com você. Jesus fez essa promessa, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então viva a sua vida como uma vida diante de Jesus e busque Ele. Busque Ele, ou quando você vai à sua igreja, Jesus nos disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então se saiba diante dele. Então, meu irmão, se derrame, se proste, se derrame, se entregue na presença dele com toda a intensidade, de todo o coração. Pergunto, você quer ou não tocar em Jesus? Ele está disponível. Agora, e a nossa atitude? Nós vamos tocar nele? Você quer ou não que flua poder dele para você? Então busque-o, vá até ele, atravesse a multidão, os obstáculos e toque nele. Toque hoje, toque amanhã, toque sempre. Vamos buscar. E queridos, veja, Jesus não está buscando meramente ouvintes. Jesus, ao longo da sua vida, ele teve detratores, pessoas perseguindo ele, teve os curiosos, poxa, deixa eu ouvir o que esse novo mestre está ensinando. Teve os ouvintes, pessoas que, não, eu nem discordo dele, eu sempre estou aqui ouvindo, eu ouço e tudo. Teve os simpatizantes, que eram aqueles que não apenas ouviam, mas até apoiavam. Não, eu acho interessante, eu concordo. Mas não tinha muito compromisso, era só aquilo ali, só um simpatizante. E tinha os discípulos. Pergunto novamente, quem você é no meio dessa multidão? Você é só um ouvinte, só um simpatizante, ou você é realmente um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo, você tem que ter um compromisso com essa mensagem, com esse evangelho. Isso faz parte também dessa intensidade. Quem tem uma vida espiritual ativa, intensa, forte, desejosa por Deus, essa pessoa também deseja, por exemplo, compartilhar. Eu vejo as pessoas buscando, e até quando buscam, elas ouvem uma mensagem, interessante. Mas não tem aquele compromisso, como Jesus disse, ide e anunciai o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos. Então nós temos que ter esse compromisso de compartilhar. Compartilhe aqui as mensagens do canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like. Não é porque eu preciso, queridos, mas é porque o YouTube divulga ali nas buscas que as pessoas fazem, naquela lista de vídeos sugeridos, o YouTube divulga aqueles vídeos que têm mais likes, mais joinhas, mais ok das pessoas. Porque se tem mais ok, o YouTube entende. Bom, então esse vídeo é bom, eu vou sugerir mais.
Então, o que custa uma pessoa deixar um joinha aí, num vídeo que está anunciando Jesus, anunciando as Escrituras, falando sobre o amor de Deus, e as pessoas não têm a coragem de dar um joinha ou de compartilhar? Meus irmãos, os discípulos da época de Jesus, eles arriscavam o próprio pescoço para anunciar o Evangelho. Essa mensagem que nós temos só chegou até nós porque pessoas deram o sangue, os bens e a sua própria vida, inclusive de amigos e familiares. Eles perdiam tudo, eram torturados até a morte e ainda assim não negavam Jesus e não paravam de anunciar. E nós, que muitas vezes nem compartilhamos, nem temos coragem de dar um joinha aí? Irmãos, pelo amor de Deus, nós temos que acordar para socorrer esse mundo que está em ruínas. As pessoas estão destruídas emocionalmente, totalmente vazias espiritualmente, porque a mensagem que chega para elas precisa ser rejeitada, porque muitas vezes é só aproveitadores, ensinando um falso evangelho, um evangelho que só quer explorar as pessoas, explorar a fé das pessoas, saquear as pessoas. Então o que as pessoas têm como evangelho é isso, porque esses são os que têm os grandes canais de mídia. E nós, os honestos e sérios, temos pouco apoio. Você pode mudar isso. Nós temos que disseminar essa mensagem, queridos. Eu ouvi, ainda essa semana, uma estatística, eu não sabia se era de um país ou uma estatística global, não consegui obter essa informação, mas uma estatística dizendo que o número de suicídios já é maior que o número de homicídios. Há mais pessoas morrendo por suicídio do que por homicídio. Ou seja, pessoas totalmente vazias, carecendo da mensagem do Evangelho. Mas os cristãos estão dormindo no ponto, nem sequer divulgam mensagem que poderia salvar vidas. Vejam, amados, às vezes em um determinado grupo do WhatsApp, ali tem as suas regras, né? A pessoa diz, não vamos divulgar nada de religião, etc. Cada grupo tem uma regra. Se você tiver liberdade, divulgue no grupo do WhatsApp. Agora, por exemplo, no Facebook, a página é sua. Vê quem quer. Você não vai estar incomodando ninguém em um grupo. Então você pode postar lá e a pessoa olha. Se às vezes a pessoa estiver numa grande angústia existencial e está ali o título da mensagem sobre angústia existencial, a pessoa tem a chance, pelo menos, de receber a mensagem. Mas, às vezes, a gente se cala. E não podemos fazer isso, queridos. Pense em Deus, pense no próximo. Nós precisamos levar essa mensagem adiante. Para nós, primeiro, e depois para os outros. Que parte da palavra ide, que Jesus disse, a gente não compreendeu? Ele falou ide, não requer interpretação. Ide, é simples. Nós precisamos anunciar até os confins da terra. Antigamente, os cristãos andavam centenas de quilômetros para levar a mensagem. Passavam por naufrágios, por perigos. Agora a gente só basta dar alguns cliques, queridos. Vamos divulgar. Vamos deixar o like aí. Veja, Jesus pregava assim: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. João Batista pregava igual: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Jesus diz em Mateus capítulo 10, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Agora, o que os cristãos e as pessoas têm divulgado? Só têm divulgado o reino dos homens, não o reino dos céus, o reino dos homens. Compartilham centenas, milhares de mensagens sobre o seu político favorito, seja de direita, seja de esquerda, vão divulgando o que os podres do outro lado, as benesses, as coisas boas do lado de cá, venha para o lado de cá, venha para o lado da esquerda, venha para o lado da direita, etc. E não divulgam Jesus. Cristãos, eu estou dizendo. Anunciam, multiplicam, disseminam, divulgam muito, mas muito mais mensagens políticas, ideológicas do que mensagens do Evangelho. Mas muito mais, não tem nem comparação. Pense aí na sua vida, nesse ano aí. Nesse ano aqui, que de janeiro até agora, o fim de fevereiro. Quantas mensagens de política você disseminou e quantas mensagens do Evangelho você divulgou? Muitos cristãos não divulgaram nenhuma em 2 meses.
Às vezes não deixou um like em 2 meses. Então, hoje em dia há muito, mas muito, muito mais fervor ideológico do que um fervor espiritual. Isso é triste, né, queridos? Porque Jesus diz, nós não podemos servir a 2 senhores. Se você serve a um, você não serve ao outro. Então, quem você está servindo? Quantos posts ou notícias de política você compartilhou esse ano? E quantas mensagens das Escrituras? Então você, de novo, é só um ouvinte de Jesus? Só um simpatizante? Ou você é verdadeiramente um discípulo? Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja, queridos, o que fazer então? Se a gente detecta essa anemia espiritual, essa fraqueza espiritual, pastor, eu estou uma pessoa morna, ou eu estou sendo um terreno pedregoso ou espinhoso, ou eu tenho sido só um ouvinte de Jesus, só um simpatizante, mas discípulo mesmo não tenho. O que a gente faz diante disso? A gente vai continuar a perder sangue e não vamos buscar Jesus? Qualquer doença física faz as pessoas dobrarem o tempo de oração. E uma doença espiritual? Deveríamos buscar. Não se pode aceitar passivamente, queridos, um cristão passar a maior parte do tempo em frieza espiritual. A maior parte da vida da pessoa é em frieza. Não, ou então culpando. Não, o problema é a igreja, o problema é o pastor. Não, meu irmão, por favor, se responsabilize pela sua própria vida espiritual. Você tem que se cobrar. A mulher do fluxo do sangue foi atrás, ela tocou em Jesus. As pessoas vão à igreja e falam, como os discípulos, mas Jesus, todos estão te tocando, todos estão ao seu redor. Não. Às vezes, numa reunião, numa igreja, poucos estão tocando em Jesus, ou às vezes só um, ou às vezes ninguém. Então, ali a multidão aglomerada ao redor de Jesus, mas tocando mesmo, meu irmão, são uns poucos ali. São realmente aqueles que estão se derramando, se entregando, com fome, sede, com entrega, com coração escancarado, com intensidade, valorizando, dando atenção, com essa compreensão do sagrado, com reverência, com amor. Sem isso, meu irmão, você não vai tocar em Jesus, vai estar por ali. E Jesus passando, mas tocar mesmo nele, não. Veja, queridos, eventualmente nós temos períodos de frieza espiritual, é até natural, em alguns momentos da vida a gente passar por isso. Eu passei por um período de frieza espiritual há uns 12 anos atrás. E eu detectei isso. E eu falei, eu não posso aceitar isso, porque é uma parte importante de mim. Eu reconheço e sei que Deus existe, então eu não posso ter uma vida molenga, uma vida vazia e fraca e fria diante de Deus, não. E eu clamei como o rei Davi. Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Que você possa fazer esse clamor. Porque, querido, se você estiver sem nenhum desejo por Deus, ou com pouco desejo por Deus, mas então, se você estiver assim, sem nenhum desejo por Deus, então tenha desejo por ter desejo por Deus. Porque se você estiver sem desejo por Deus, mas tiver desejo por ter isso, por retomar isso, recobrar isso, ou ter pela primeira vez, você ter desejo, eu quero ter mais desejo por Deus, eu quero ter mais fervor, aí você busca, aí você corre atrás, aí você tenta, se esforça nessa direção. E essa é uma oração que Deus quer responder, né? Uma oração por mais devoção, por mais dele. Peça a Deus que Deus lhe dê a graça da devoção. Então que você anseie, que você busque, ore para isso ser retomado em você, para você conseguir tocar em Jesus. Quero ler aqui alguns trechos de um livro que eu tenho mencionado ultimamente, que é o livro A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. É um dos maiores clássicos da literatura cristã, é o segundo livro mais vendido do mundo, só perde para a Bíblia, que de longe é o livro mais vendido do mundo, e está ali mais ou menos empatado com O Peregrino, de John Bunyan. Então, A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, ele trata um pouco desse assunto. E olha o que ele nos diz. Quero ler alguns trechos que eu separei para vocês. Se você tiver sido acometido de indolência espiritual, é preciso que a espante. O mais depressa que puder, livre-se dela.
Os impedimentos diários afastam você do divino. Se você não estiver com a graça da devoção e se sentir ressequido, ore sem mais demora. Suplique, bata e não desista enquanto não receber uma migalha ou gota da graça salvadora. Busque com zelo a graça da devoção. Peça com ardor. É muito importante que você se humilhe sempre que sentir em seu interior pouca ou nenhuma devoção. Clame a Deus, inflame a minha frieza com o fogo do teu amor, ilumina minha cegueira com a luz da tua presença, anima meu coração para que seja sensível a ti e livra-me de toda paralisia espiritual. Por nós mesmos somos frios, áridos e sem devoção, mas por teu intermédio podemos nos tornar fervorosos, alegres e cheios de bondade. Quem há que, aproximando-se humildemente da fonte da doçura, olha que coisa linda, quem é que, aproximando-se humildemente da fonte da doçura, não leve dali ao menos um pouco dela? Quem é que, estando ao lado do fogo, não recebe dele um pouco de calor? Tu, ó Deus, és uma fonte sempre cheia e transbordante, um fogo que sempre queima e nunca se apaga. Que o zelo de minha devoção cresça e aumente, inflama e amplia o amor dentro de mim. Poucos se tornam interiormente livres e iluminados, porque são avessos à entrega total. O ser humano não dispõe de oblação mais digna e maior do que oferecer a si mesmo a Deus de maneira pura e completa, com toda a sua força e afeições no grau máximo de suas faculdades interiores. Deus não está interessado em outra coisa, senão em você. Todo aquele que ama haverá de preparar o melhor lugar para o seu amado. Tão logo você se entrega de todo o coração a Deus e busca não isso ou aquilo conforme seu prazer e desejo, mas se fixa totalmente nele, você se sentirá recomposto e em paz, e terá um refrigério tão suave e um prazer excelente. Queridos, se você estiver em um estado de frieza espiritual, não tem mistério, é buscar. Porque quanto mais tempo com Deus, mais tempo com Deus você terá tido. Quanto mais tempo, se a pessoa está morrendo de frio, ela não fica reclamando, ela vê ali o fogo, ela se aproxima do fogo e passa o máximo de tempo possível perto do fogo e vai se aquecer. É algo natural, é algo simples. Está frio, se aproxime do fogo. Mas não é só se aproximar e logo sair, porque não adianta também. Não pode ser algo superficial. O pastor está me chamando aqui para eu participar mais, para eu ouvir mais as mensagens, para eu ouvir a leitura da Bíblia aqui que temos no canal, ouvir as explicações, ouvir as pregações. Aí a pessoa vai no primeiro dia, vai no segundo dia, vai e depois larga. Não. Se você está frio, se aproxime e permaneça-se. Como Jesus diz tantas vezes lá em João 15, aproxime-se e permaneça em mim. Permaneça em Cristo. Há uma necessidade, querido, de estarmos perto do nosso Senhor, do nosso Salvador. Sem estar perto do Espírito de Deus, você não vai ter uma vida espiritual farta e abundante. Falando à igreja de Laodiceia, aquela igreja morna, que Jesus alertou eles, está alertando, talvez, a você ou outros, sobre essa mornidão. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Olha só, queridos. Ele está falando a uma igreja, a cristãos. E Jesus está do lado de fora. Ele está batendo na porta do coração da pessoa. Jesus está do lado de fora. Mas a pessoa se diz cristã. Não, eu creio em Jesus. Deus é tudo para mim. Quantas vezes eu ouço as pessoas falando, Deus é tudo para mim. Mas aí é só da boca para fora. Porque qual tempo com Deus aquela pessoa tem? Ela lê um pouco a Bíblia? Ela ouve um pouco as mensagens de Jesus? Ou não? Então cadê esse tudo? Né? E Jesus está lá do lado de fora, batendo no coração dessa pessoa. Eis que eu estou à porta e bato. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz, né, porque muitos não estão nem ouvindo,
Mas se alguém ouvir a minha voz, então busque, meu irmão, busque ouvir a mensagem do Evangelho, busque ouvir. A fé vem pelo ouvir da mensagem de Cristo, então você tem que ouvir. Se alguém ouvir a minha voz, não basta ouvir. Até aí você é só um ouvinte, talvez só um simpatizante, ou talvez nem isso, talvez seja só um curioso. Não basta ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abra a porta do seu coração, se escancare diante de Deus, queira mesmo Deus, com intensidade, com amor, que Deus seja o teu prazer, que Deus seja a tua alegria, que você tenha realmente fome e sede por Ele. Né? Como diz Davi, o teu amor é melhor que a vida. Então, se você não tiver com esse desejo por Deus, tenha desejo por Deus. Então, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que maravilha. Jesus entrar e cear conosco. Ou seja, aí nós teremos força, aí nós teremos alimento, aí nós teremos vida abundante, teremos intensidade. Então busque a Deus. Está aí esse chamado, esse alerta que Deus está fazendo aos cristãos, que hoje tem mais esperança no reino dos homens do que do reino dos céus, que compartilham e divulgam muito mais propostas de políticos, sabe-se lá se propostas boas ou não, se políticos bons ou não, ou que seja hoje correto e amanhã te traia. Agora Deus não. Essa é a mensagem que salva. Então, queridos, anuncie isso, porque as pessoas estão perecendo ao nosso redor, tendo os casamentos destruídos, as emoções esfaceladas, e nós precisamos divulgar o Evangelho. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso ajuda o vídeo a circular. E que você possa ter uma vida espiritual cada vez mais ativa, mais inflamada, mais cheia de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, queremos pedir, Senhor, pela Tua rica presença, pela doçura da Tua companhia conosco todos os dias, que cada um aqui que esteja ouvindo essa mensagem possa Te buscar mais. Porque se ouviu essa mensagem, é Deus, é o Senhor nos chamando para ter mais tempo contigo. Deus, o Senhor pede tempo conosco e nós vamos dizer não. Não, Senhor, que a gente possa se aproximar de Ti, buscar a Tua face, que cada um receba de Ti mais da Tua presença. Ajuda o Teu povo, desperta o Teu povo, acorda aqueles que dormem e ajuda cada um a não dar desculpas nem justificativas, mas efetivamente a buscar a Tua face mais e mais e mais, para que essa pessoa se enriqueça na Tua presença e se encha de Ti. Te pedimos a Tua ajuda nesse caminhar, em nome de Jesus. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.